alunos EBED, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro dentro desse importantíssimo módulo da Lei de Lavagem de Capitais. Pedro, por que essa lei é tão importante? Por que esse crime é tão importante? São várias as razões, eu vou arrolar aqui 3. A primeira é porque lá na frente, se você ainda não milita no dia a dia prático, profissionalmente no campo criminal, mas vislumbra essa possibilidade, você tenha certeza que precisará, de fato, seja em que polo do processo você se encontre, seja na acusação, seja na defesa, ou seja, julgando, você vai precisar dominar tudo sobre a Lei 9.613, tudo sobre a lavagem de capitais. Por quê? Porque é um tema extremamente sensível, cada vez mais importante e frequente para quem milita e, sobretudo, de uma complexidade bastante acentuada. E você iniciar esse caminhar dominando a base sobre essa lei, sobre esse tema, é sem dúvida alguma essencial, e esse vai ser o meu trabalho aqui, a minha tentativa de passar didaticamente tudo que for relevante. Segundo, é justamente, além dessa complexidade no campo prático, ela é uma lei relativamente complexa, tem alguns institutos a ela muito particularizados. Então, a gente tem que atentar para esse tratamento especial de alguns assuntos, e eu vou aqui esmiuçá-los para vocês, para os senhores e para as senhoras. E por fim, terceiro, mas não menos importante, é aquela verdadeira adoração que o seu examinador tem por essa lei 9.613 e assuntos a ela, direta ou indiretamente correlacionados. E perceba, pessoal, isso é muito importante porque quando a gente junta frequência em concurso, nível de dificuldade acentuado e pouco conhecimento dessa lei, a gente tem a receita perfeita e para explicar por que a lei de lavagem de capitais é um dos maiores calos em prova de concurso, seja ela qual for, desde a advocacia, passando pela defensoria, por provas de polícia, magistratura e Ministério Público. Por que isso? Porque o seu examinador sabe que aqui muita gente erra, aqui pouca gente sabe, e é aqui que essa lei vai me ajudar a separar homens de meninos, mulheres de meninas. Efetivamente, o seu examinador tem esse conhecimento. E aqui o meu desafio vai ser justamente esmiuçar didaticamente. Pedro, é uma lei difícil? Sim, não vou mentir, é uma lei bastante difícil. Pedro, é impossível eu entender ou aprender? Muito pelo contrário. Aqui, sem falsa modéstia, é um tema que, por gostar, eu já estudo desde antes de ser defensor público. Lá na minha faculdade eu já estudava essa lei. Então, assim, eu tenho algum conhecimento acerca da lei de lavagem de capitais. Sabendo da frequência em prova de concurso, eu tomei o cuidado de fazer o quê? Ainda mais cuidadosa, uma peneira. Então, a gente vai trabalhar assuntos que vêm sendo cobrados em prova de primeira fase, de segunda fase, de terceira fase, para te dar efetivamente aquela preparação mais completa possível. E, por fim, eu tenho a sorte de poder atuar no dia a dia prático criminal na Defensoria desde 2011, e desde então atuo no criminal pegando situações de lei de lavagem de capitais, de crime de lavagem de capitais, fazendo a defesa. E fazendo a defesa eu posso ter acesso, ou pude ter acesso, signamente, inclusive eu estou com um caso recente agora, lá no gabinete, estudando, e para fazer a defesa num crime de lavagem de capitais bem complicado, mas aí a gente tem a sorte de ter essa bagagem teórica e conseguir enxergar as particularidades. E por que isso é importante? Porque a miúde, o seu examinador, ele também tem esse viés prático e vai poder trazer esses aspectos para a sua prova. E se cair na sua prova, tenho certeza, a gente vai ter abordado o assunto. Então, vamos lá. É um assunto difícil, é um assunto importante, mas é um assunto muito rico, muito legal, muito desafiador
desafiador para mim como professor que tenho a missão de tentar de maneira didática fazer esse assunto cair, entrar na sua cabeça, e me diz aí se você aprendeu, se você conseguiu entender, me dá esse feedback, ou seja, pelo nosso sistema aqui, ou mesmo lá pelo Instagram. É muito importante saber se eu estou conseguindo atingir os meus objetivos. Esse é o meu desafio, e o seu desafio é aprender. Aprendendo, você salta na frente dos seus concorrentes, acreditem em mim, porque pouca gente tem a paciência, o cuidado e a dedicação para estudar e aprender a lei de lavagem de capitais. A lei de lavagem de capitais, eu poderia diretamente dizer a lei 9.613 de 98, acrescida de uma, entre aspas, modernização, exarada pela lei 12.683 de 2012, e a partir daí já seguir. Só que isso é insuficiente. E eu já disse que a gente não vai se limitar ao básico. Eu vou trabalhar para você gabaritar a sua prova, seja ela qual for. E nesse objetivo, a gente precisa entender os porquês, as razões, e entender a própria lógica da criminalização da lavagem de capitais. E para isso, não apenas no plano interno, mas no mundo todo, a gente precisa rememorar as balizas estruturantes da ideia de criminalização da lavagem de capitais. E essa baliza primordial, ela reside lá atrás, no ano de 1988, com uma documentação do ato normativo internacional que se chama Convenção de Viena de 1988, ou seja, 10 anos antes da própria primeira lei de lavagem de capitais do Brasil, que é a Lei 9.613. Perceba, pessoal, que esse tema, ou esse documento, essa Convenção de Viena de 1988, ela não é de todo estranha para você que vem nos acompanhando aqui nas nossas aulas, nas nossas postagens, nos nossos textos, ou mesmo que está estudando aí em casa. Por quê? Porque essa Convenção de Viena ela é muito citada, inclusive por mim, e necessariamente precisa ser, quando a gente estuda tráfico de drogas, a Lei 11.343 de 2006. Por quê? Porque a Convenção de Viena, realizada, repito, em 88, é justamente a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, internalizada no plano jurídico interno aqui no Brasil, no ano de 1991, com o Decreto 154. E o que é que tem a ver, Pedro, a Convenção de Viena, que trata sobre tráfico de droga, com a lavagem de capitais? Acho que você trocou as bolas. Não, não troquei as bolas, não. Aqui é importante para a gente entender o porquê. Vamos lá. O que é que acontece? No ano de 1988, o tráfico de drogas já era um grande problema, não apenas interno das grandes nações, mas um problema global. Talvez a pauta, motivada por uma série de interesses que não vem ao caso, alguns justos, outros manipulados, mas o fato é que o tráfico de drogas ocupava a agenda primeira, o primeiro lugar da agenda de repressão e de preocupação das grandes nações em relação à criminalidade macroestruturada. E justamente qual era o diagnóstico? Olha, eu não sei o que é que a gente vai fazer, mas insistir nisso que a gente vem fazendo nos últimos 10, 15 anos é inócuo, porque a gente está fazendo um verdadeiro trabalho de enxugar gelo. É dizer, portanto, que a gente está aumentando o número de prisões, aumentando o efetivo, gastando muito dinheiro, e estruturalmente essas grandes organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, elas só aumentam, só se desenvolvem. Por quê? Porque essa atuação pautada em prender gente no indivíduo, esse indivíduo ele é facilmente substituído na engrenagem. A gente precisa de uma outra forma para atacar o coração ou o pulmão dessa engrenagem. E, pessoal, basta juntar A com B para perceber que toda a engrenagem, todo o pulmão dessas organizações, igual ou lícitas ou ilícitas, no caso, organizações criminosas, é claro, o dinheiro. A gente precisa atacar o dinheiro para a gente inviabilizar o funcionamento dessas organizações criminosas. Essa foi
uma das mais importantes conclusões da Convenção de Viena de 1988. E, a partir daí, os insucessos nas investigações e no enfrentamento, na persecução do tráfico internacional de drogas, passou a olhar de outra forma. Vamos atacar o dinheiro, vamos seguir o dinheiro, porque se eu bloqueio, se eu inviabilizo a sua utilização, naturalmente, por consequência, eu vou inviabilizar ou dificultar, fragilizar a atuação dessas organizações e vai começar a aparecer fraturas nas organizações. Por quê? Porque falta o ar, falta o dinheiro para a movimentação da engrenagem e é aqui nessas fraturas que a gente vai começar a desmontar essas organizações. Um plano muito interessante e perfeito, daí surgiu a necessidade da criminalização da lavagem de capitais. Esse dinheiro ilícito proveniente do tráfico, ele estava recebendo uma roupagem, uma aparência falsa de licitude para ser reintroduzido no mercado ou na própria atuação criminosa. E a partir daí a gente tem aquilo que se convencionou chamar de primeira geração da lei de lavagem de capitais. A gente vai estudar num tópico específico gerações de lavagem de capitais. Então eu vou passar rapidamente aqui, mas vou revisitar esse tema. A primeira geração, portanto, da lei de lavagem de capitais é aquela que visa criminalizar essa prática de ocultação e dissimulação de valores, de direitos, de bens, de origem ilícita, só que essa ilicitude ou essa origem ilícita na primeira geração era exclusivamente aqueles ativos econômicos provenientes da atividade de tráfico de drogas. É essa a primeira geração exclusivamente voltada a enfrentar esse problema do tráfico. Com o tempo, essas mesmas grandes nações começaram a enxergar resultados que outrora não viam. E aí disseram, oxe, a gente vai se limitar a criminalizar a lavagem de capitais de ativos provenientes do tráfico, mas a gente que dá certo, que tem dado resultado, porque a gente não amplia. Afinal, tem a questão da corrupção, tem a questão dos crimes contra o sistema financeiro, os crimes macroeconômicos, tráfico de armas, tráfico de pessoas, várias outras condutas criminosas que a gente também poderia atacar essas grandes organizações através do pulmão, que é também, claro, obviamente, o dinheiro, já que a ideia da criminalidade é extrair ativos, riqueza e, de outra forma, com aparência de licitude, utilizá-los ou para atividade criminosa ou para interesses exclusivamente particulares. E aí surge no mundo todo a lógica da segunda geração, que amplia o rol de crimes antecedentes, outrora limitado ao tráfico de drogas. Nesse contexto é que a gente tem a nossa Lei 9.613 de 98, que é uma lei tipicamente de segunda geração, porque traz um rol muito mais amplo do que a exclusividade do tráfico de drogas, mas ainda assim um rol exaustivo. Anota aí, porque seu examinador adora cobrar essa questão e a gente tem uma máxima que quase toda vez que aparecer expressões como sempre e nunca numa assertiva, essas assertivas estarão erradas. De fato, pessoal, essa probabilidade é imensa. Só que é uma probabilidade, né? Não é uma certeza. Quer ver uma coisa que cai muito em prova e muita gente erra? Verdadeiro ou falso? No Brasil, nunca houve uma lei de lavagem de capitais de primeira geração. Aí você olha, putz grila, nunca e sempre, eu não sei o que é lavagem de capitais. Quer dizer, lavagem de capitais você sabe, mas eu não sei o que é geração de lavagem de capitais. E ainda muito menos se o Brasil teve ou não teve. Rapaz, para mim isso aqui tem cara de casca de banana e o cara bota, tá errado. Não tá errado, isso tá certo. Porque primeira geração de lavagem de capitais, da lei de lavagem de capitais, é aquela cujo antecedente exclusivo é o tráfico de drogas. A primeira lei no Brasil é a Lei 9.613 e trouxe um rol exaustivo, mas muito maior do que a exclusividade, conforme a gente vai ver mais à frente. Então já anota aí, a primeira lei do Brasil é efetivamente datada de 98 e se trata tipicamente de uma lei de segunda geração. Pedro, a lei do Brasil ainda é de segunda geração? Não.
Hoje, a gente tem uma lei que se materializa como de terceira geração. Por quê? Porque não limita em rol exaustivo os antecedentes. Ao contrário, hoje a lei fala em infrações penais. Eu vou explicar isso tudo, podem ficar tranquilo mais à frente, mas hoje não há essa limitação dos crimes antecedentes e tampouco uma limitação para a criminalidade. Um grande problema que a gente enfrentava em 98 era a questão do jogo do bicho, porque o jogo do bicho é tipicamente conhecido como uma contravenção, mas que movimenta muito dinheiro. E na época só havia como antecedente no rol da Lei 9.613 crimes, não havia contravenção. E por isso as riquezas provenientes da atividade ilícita contravencional do jogo do bicho não podiam ser objetos de criminalização da lavagem de capitais. Isso hoje já foi superado, por quê? Porque a Lei 12.683 trouxe modificações muito sensíveis nessa estruturação. Perceba que de 98 a 2012 se passaram 14 anos, suficientes esses 14 anos para se identificar vários buracos e inocuidades da lei inicial. Daí porque seria necessário uma nova roupagem que foi a fórceps quase construída no Congresso Nacional. A Lei 12.683 de 2012, ela trouxe muita coisa interessante no plano prático, mas uma riqueza de detalhes aqui no que nos interessa para o seu examinador explorar. Se eu tivesse que apontar diretamente quais são as principais novidades da Lei 12.683, e é sobre essas novidades que ao longo desse módulo a gente vai atacar concretamente, eu arrolarei 3 delas. Primeiro, justamente essa modificação saindo a Lei 9.613 de uma lei tipicamente de segunda geração, passando a uma lei de terceira geração, ou seja, aquela que não limita em rol exaustivo os crimes antecedentes, com a previsão genérica de riquezas provenientes de infrações penais, ao menos em princípio, toda e qualquer infração penal, seja contravenção ou crime concretamente, pode ser delito antecedente do crime de lavagem de capitais. A segunda característica, segunda mudança mais sensível da Lei 12.683, justamente a ideia dos gatekeepers, ou guardas da torre, ou torres de vigia. O que são torres de vigia, guardas da torre ou gatekeepers? Ela se insere numa lógica da política do Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente. A gente vai explorar isso, mas aqui ganha relevo, por exemplo, instrumentos, instituições como o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Por quê? Porque o COAF passa a concentrar essas informações em relação à movimentação bancária, movimentações econômicas, só que o COAF ele vai também intermediar e passar a exigir uma política de cooperação. A ideia do Know Your Customers, ou conheça o seu cliente, é porque várias instituições, por exemplo, clientes ou bancos, instituições financeiras, lojas de carros de luxo, lojas de joias, tudo mais, elas precisam, acima de um determinado valor, quando faturar uma movimentação financeira, precisa comunicar não apenas a receita, mas, claro, comunicar o COAF. Não basta agora você passar uma nota fiscal. Vamos imaginar aqui, se você, cheio da grana, vai e comprar uma joia para sua esposa ou um relógio para o seu marido, e aí aquele relojão, aquela joia mais cara, 70, 80, 100 mil, aí eu não sei o que é que você está fazendo, mas a loja vai ser obrigada a comunicar o COAF. Por quê? É dizer, olha, houve uma movimentação atípica aqui, feita por Pedro, e vai pegar o seu CPF, tudo bonitinho. Pedro, e se a loja não fizer?
Se a joalheria não fizer, se a loja de carro de luxo não fizer a comunicação ao COAF, vai estar sujeita à punição, à sanção. Por quê? Porque nessa lógica de política de cooperação, essas torres de vigia também são instrumentos importantes e responsáveis pela rigidez do sistema financeiro nacional. Então, há essa lógica de parceria, de cooperação e, claro, como toda lógica de cooperação, exige também uma participação, um comportamento ativo obrigacional estabelecido na relação sob pena de sancionamento. Beleza, a gente explora isso mais um pouco na frente, conforme eu disse, e por fim, sem dúvida alguma, no melhoramento, no aclaramento, numa modernização no que tange ao aspecto das medidas assecuratórias. Cada vez mais, pessoal, nessas criminalidades macroeconômicas, em que um vulto sensível de valores são movimentados, pouco nos interessa, de fato, apesar disso dar manchete, dar tema de Fantástico, de Cidade Alerta, dessas desgraças que passam na televisão brasileira, mas o que nos importa efetivamente é a recuperação dos ativos. Não me interessa se José está preso. Óbvio que se ele cometeu crime, ele deve pagar o que está estabelecido em lei. Mas a minha preocupação não é esse fetiche de conseguir prender. Eu quero recuperar os milhões, os bilhões que esse cara nadou, navegou, lavou aí terra fora. E justamente através das medidas assecuratórias, essas medidas assecuratórias, essas medidas de cautelar real, de natureza real, que ataca efetivamente o patrimônio, os valores, congelamento, bloqueio, ela nos parece, e na prática tem assim se revelado, muito mais efetivas, muito mais eficazes do que a pura e simples prisão dos agentes envolvidos. Beleza? Então, fundamentalmente, num rápido resumo, essas são as principais balizas de novidade da Lei 12.683 de 2012. E conforme eu disse, é em cima delas que a gente vai construir também o nosso módulo aqui da Lei de Lavagem de Capitais. Vamos lá, vamos enfrentar aqui observação número 1, tema muito interessante. Se a gente fala de lei de lavagem de capitais, de crime de lavagem de capitais, a gente precisa entender por que recebe esse nome em iuris. Por que lavagem de capitais? Numa explicação bem rasteira, a ideia é a seguinte: perceba que se eu pratico um determinado comportamento ilícito, uma contravenção, um crime, enfim, uma infração penal, e dessa infração penal eu extraio o produto ou proveito, esse produto ou proveito do meu comportamento ilícito, ele é, digamos assim, sujo. Leia-se sujo com a aparência de ilicitude por conta da sua raiz ilícita. Se eu trafico drogas, se eu recebo corrupção, ativos por corrupção, enfim, se eu cometo um delito e eu tenho riqueza, essa riqueza existe, mas ela tem a aparência de ilicitude. Não dá para eu chegar e, me dá esse dinheiro do tráfico, pessoal, eu quero comprar um carro com o dinheiro que eu recebi ontem de vender 1 quilo de cocaína. Obviamente que eu não posso fazer isso. Então eu preciso fazer o quê? Dar um banho para tirar essa sujeira. Tirar essa aparência de ilicitude, colocá-lo numa roupa de licitude, dando a aparência de limpeza, para aí sim eu reinserir esses ativos financeiros dentro da ordem do mercado natural ou mesmo reinvesti-lo na atividade criminosa. Beleza? Só que, pessoal, essa expressão lavagem de capitais, apesar dessa minha explicação, ela pode ser exigida na sua prova de outra maneira, mas aí na raiz mais folclórica / histórica. Historicamente, a gente tem 2 marcos mais citados pela doutrina para a utilização da expressão lavagem de capitais. O primeiro data mais ou menos da década de 1920, com o grande contrabandista Al Capone. Se você nunca ouviu falar de Al Capone, eu não sei em que planeta você vive. Mas Al Capone, ele foi um grande contrabandista nos Estados Unidos, no período especialmente
da lei seca norte-americana, e aí envolvido em tudo que é esquema lá, então, naquele período. E aí essas riquezas dele precisavam ser reinseridas dentro do mercado, mas com essa aparência de ilicitude. E aí, o que é que aconteceu? Segundo relatos históricos e doutrinários, uma das formas que Al Capone se valeu para a utilização ou a confecção dessa aparência de licitude a esses ativos ilícitos foi justamente a aquisição de uma rede de lavanderias, na época muito popular, até hoje em alguns filmes, mais da década de 90, nos Estados Unidos, o pessoal ia muito para a lavanderia. Então, o Al Capone comprou uma rede de lavanderia e qual é a grande vantagem? Dificilmente você consegue fiscalizar quantas pessoas entraram na lavanderia para lavar de fato suas roupas. Imagine aqui que você tem uma lavanderia e aí você diga, olha, 1.000 pessoas entraram aqui nesse mês. Só que, na verdade, foram 300 pessoas. Quem é que vai estar lá fiscalizando tudo bonitinho? E aí, se você consegue aumentar de maneira forjada o volume, você justificaria um faturamento irreal, mas alimentaria esse faturamento com valores provenientes da atividade ilícita. Como se utilizou, nesse caso específico, de lavanderias, aí juntando com a ideia de lavar o dinheiro sujo, temos aí, desde a década de 1920, com Al Capone, a expressão lavagem de capitais ou money laundering. Ou lavagem de dinheiro. Eu não gosto muito de lavagem de dinheiro na tradução literal, porque, conforme a gente vai ver no próprio artigo 1º da Lei 9.613, não é exclusivamente dinheiro que é lavado, mas sim ativos financeiros, propriedade, bens, qualquer tipo de valores ou de ativos econômicos. Beleza? Tranquilo? Outro marco histórico que também, mas aí é citado como a popularização da expressão money laundering ou lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, é justamente aí na década de 1970 também nos Estados Unidos, mas numa expressão, numa manchete publicada naquele jornal The Guardian, porque justamente quando estourou o escândalo de Watergate, lá que culminou com a renúncia do então presidente Nixon. E aí o que é que aconteceu? Numa das capas do jornal The Guardian, houve a citação, a indicação do money laundering, da lavagem de capitais, o que teria popularizado essa expressão. Só que toma muito cuidado, pessoal, por quê? Porque alguns ordenamentos jurídicos externos, estrangeiros, se utilizam de uma outra expressão. A expressão que se chama branqueamento de capitais. Isso acontece, pessoal, por exemplo, na Espanha e entre os portugueses. A legislação de Portugal e a legislação da Espanha citam justamente o branqueamento de capitais. E por que você está dizendo isso, Pedro? Porque, vez ou outra, você pega um professor citando a ideia do branqueamento de capitais. Isso acontece especialmente porque, durante algum tempo, sobretudo ali na década de 90, o início dos anos 2000, o tema de lavagem de capitais sempre foi muito importante. Só que a gente não tinha uma lei, só veio a ter em 98, e a gente precisava beber da fonte justamente do quê? Da literatura, da doutrina estrangeira, para saber do que se tratava. No Brasil se produzia muito pouco conhecimento sobre lavagem de capitais. E a gente bebia muito da fonte justamente da Espanha e da doutrina portuguesa, da parte criminal. E, conforme eu havia dito, lá tem a expressão branqueamento de capitais. Certo, Pedro, mas qual é o problema? É porque essa expressão ela deve ser tida no Brasil como errada. Peraí, Pedro, isso aí é preciosismo. Pode até ser preciosismo, não me interessa avaliar se é ou não é. Mas o fato, vejam só, que essa foi uma preocupação claramente enfrentada pelo legislador pátrio.
Como assim, Pedro? Se vocês tiverem a curiosidade, e dificilmente alguém tem essa curiosidade, eu acho que só pessoas meio, sei lá, eu tinha essa curiosidade desde a época da faculdade, adorava ler exposição de motivos de todas as leis. Não serve para quase nada, mas nesse caso serviu. Se vocês pegarem a exposição de motivos da Lei 9.613, no item 13, salvo melhor juízo dessa exposição de motivos, expressamente na justificativa, a não utilização da expressão branqueamento de capitais, porque num país como o nosso, tipicamente de origem ou com a população oriunda de uma miscigenação intensa, chamar branqueamento de capitais incutiria uma lógica racista inadmissível. Concorde-se ou não estou aqui preocupado nesse ponto específico com opinião, o fato é que você deve evitar claramente a utilização da expressão branqueamento de capitais ou branqueamento de dinheiro. Beleza? Tranquilo, porque o próprio legislador trouxe a ideia de refutar essa explicação. Pedro, e por que você explica se eu não precisava saber? Você nunca tivesse falado, porque já teve situação em prova que o examinador perguntou, doutor, o Brasil admite o branqueamento de capitais, e a ideia era justamente que você falasse, olha, branqueamento é uma nomenclatura designada no ordenamento jurídico de alguns outros países também como sinônimo de lavagem de capitais. No Brasil, essa expressão não é tecnicamente a mais adequada. Inclusive, na própria exposição de motivos da Lei 9.613, o legislador trouxe a ideia de utilização dessa expressão traria, direta ou indiretamente, um sentido de racismo, de discriminação, o que não seria compatível com a ordem constitucional. Então, não obstante esse aparente equívoco da expressão, ao menos à luz do legislador pátrio, de fato, desejando se referir à lavagem de capitais, o Brasil sim admite a lavagem de capitais, tendo inclusive tipificado a conduta como crime na Lei 9.613. Resposta perfeita, de maneira educada, sem ser taxativo, mas demonstrando conhecimento e fundamento. E a segunda importância é justamente, ainda há doutrinadores, cada vez menos, mas que trazem como sinônimo de lavagem de capitais a expressão branqueamento sem essa devida contextualização. Na minha humilde opinião, respeito à posição de todos esses doutrinadores, mas me parece um claro equívoco tratar. Particularmente, eu não escrevo e não utilizo essa expressão, salvo se me for questionado expressamente sobre isso. Pedro, se cair na prova, uma prova objetiva, uma expressão clara dizendo tudo certinho, mas utilizando o branqueamento de capitais, essa questão está certa ou está errada? Particularmente eu nunca vi, tá, pessoal? Mas, na minha humilde posição, eu refutaria e colocaria como errada. Por quê? Porque há, de novo, a clara exposição de motivos da Lei 9.613, refutando a possibilidade de utilização dessa nomenclatura. Pedro, o que seria lavagem de capitais? Pessoal, lavagem de capitais a gente já colocou aqui a essência, mas se a gente precisasse, sei lá, trazer uma livre definição e sem prejuízo de explorar essa definição mais à frente, seria o ato ou a sequência de atos destinadas, orientadas, coordenadas a finalidade de conferir aspectos de licitude para bens, ativos financeiros, valores de origem ilícita, com a finalidade de reintroduzi-los ao mercado comum ou reinvesti-los na atividade criminosa. Basicamente é isso. Você cometi um crime ou
tive acesso a riquezas provenientes de crime, eu tenho muito dinheiro, só que é tudo ilícito, eu não posso usá-lo. Como é que eu faço? Eu vou precisar dar essa roupagem de licitude para poder gastar ou reinvestir onde quer que seja. Para isso é que serve a lavagem de capitais. Tranquilo? Bacana. Vamos avançar aprofundamento em relação à Lei 12.683 de 2012. Infrações penais antecedentes. Aqui, pessoal, a gente já falou claramente que um dos marcos que se destaca na Lei 12.683 é superar a antiga previsão da Lei 9.613, que indicava em rol exaustivo os crimes que poderiam ser antecedentes ao crime de lavagem de capitais. Hoje, conforme eu já havia mencionado, não se indica em rol exaustivo algum e tampouco se limita aos crimes. Veja a nova redação conferida pela Lei 12.683 ao artigo 1º da Lei 9.613. Artigo 1. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Perceba que aqui se recai sobre os valores provenientes direta ou indiretamente. Sabe como é que você vai encontrar isso na sua prova? A lavagem de capitais repousa sobre valores, bens, direitos, ativos econômicos provenientes do produto ou dos proventos do crime ou das infrações penais. Resposta perfeita. É infração penal. Lembra sempre, para não esquecer, a antiga problemática que a gente tinha em relação ao jogo do bicho. O jogo do bicho está encartado no ordenamento jurídico brasileiro como uma contravenção. Na Lei 9.613 não havia previsão de nenhuma contravenção, daí porque, como crime antecedente, como infração antecedente, daí porque o que acontecia? Daí porque não era possível condenar ninguém, imputar, investigar ninguém por lavagem de capitais de ativos, de valores provenientes dessa atividade ilícita. Agora isso aqui não tem mais problema. O jogo do bicho é sim possível de ser alvo de um crime de lavagem de capitais. Justamente por conta dessa lógica essencial para o crime de lavagem de capitais, dessas infrações antecedentes, é que se chama de crime parasitário. Por que crime parasitário? O parasita é aquele ser que depende fundamental e exclusivamente da vida do outro, da sua vítima, para sobreviver. Se o outro não existe, se o outro morre, se o outro desaparece, o parasita não tem como sobreviver. A lógica aqui é a mesma. Crime acessório ou parasitário, como vai cair na sua prova. Por quê? Porque sem o antecedente, eu não terei como sustentar uma condenação de um crime de lavagem de capitais. A gente explora isso também mais à frente. Primeira observação sobre o assunto. Pedro, de fato, todos os crimes e contravenções podem ser antecedentes ao crime de lavagem. Pessoal, toma cuidado, porque se você estiver na pressa, aí você diz, foi isso que Pedro disse, tá certo. Cuidado aqui, vamos devagar com o andor. O que acontece? De fato, a gente observou que em 2012 houve uma modificação, já por mim citada, passando da lei originalmente de segunda geração para de terceira geração, prevendo como delito antecedente infrações penais, sem qualquer indicação de rol exaustivo. Aí se eu te pergunto, então a partir desse momento que eu falo infrações penais, toda e qualquer infração penal pode ser crime antecedente de lavagem de capitais, aí você com gosto de gás diz sim e já pula de página. A resposta é sim, pero não mútil. Como assim, Pedro? A resposta é sim. Ao menos em tese, todas as infrações penais poderiam ser delitos antecedentes do crime de lavagem de capitais. Só que na prática nem todas as infrações isso vai acontecer. Por quê? Porque é claro que para me permitir efetuar uma lavagem de capital,
uma lavagem desses valores econômicos, eu preciso extrair um produto ou um proveito da atuação criminal. Porque esse produto ou esse proveito da atuação criminosa que eu terei à minha disposição com aparência de ilicitude e precisarei, através do procedimento da lavagem, conferir a ela a aparência de ilicitude, certo? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos imaginar que eu pratique uma infração penal que não tenha o condão de gerar um produto ou um proveito dessa atividade. O que raios eu vou lavar? Quer um exemplo? Vamos imaginar lesão corporal. Eu posso lavar o produto e o proveito extraído da lesão corporal? Sim, mas da lesão corporal não extraio. Eu dei um murro na cara do outro, o outro se quebrou todinho. Eu vou pegar o quê? O dente dele para lavar? Obviamente que não. Então, como é que a gente faz, Pedro? Particularmente, o que é que eu gosto de fazer? Eu classifico as infrações antecedentes passíveis de lavagem de capitais como todas as infrações penais produtoras de algum tipo de riqueza. Então, se a partir da minha conduta criminosa, seja ela crime ou contravenção penal, dela eu possa extrair um produto ou um proveito dessa atividade, esse produto e esse proveito são passíveis de lavagem de capitais. Mas diretamente, doutor, todo crime pode ser, ou toda infração penal pode ser objeto de, ou crime antecedente, delito antecedente, infração antecedente do crime de lavagem de capitais? Para mim, claramente, a resposta é não. Por quê? Porque estaria condicionada à produção dessas riquezas. Toda infração penal produtora de riquezas, como assim eu gosto de classificar. Então, fique esperto que superou a ideia do rol exaustivo da Lei 9.613, ampliando drasticamente, inclusive incluindo aí contravenção penal. Mas não é toda infração penal, porque para sê-lo eu preciso de riqueza. Afinal, repito, o objeto da lei do crime de lavagem de capitais recai efetivamente sobre o produto e o proveito da atividade delitiva antecedente. Lavagem de capitais em cadeia ou lavagem da lavagem. Pessoal, isso caiu já umas 3 vezes na prova da Magistratura Federal, acho que prova oral, prova de primeira fase do Ministério Público de Goiás e também uma prova de segunda fase, eu acho, de algum MP, aí eu não vou me lembrar, ou magistratura. O que é lavagem da lavagem ou lavagem em cadeia? Meu Deus do céu! E pior, doutor, isso é possível no Brasil? Cuidado, você sabe, nomenclatura em prova de concurso é questão de sobrevivência. Eu bato muito nisso. Ah, Pedro, eu odeio isso. Eu também não gosto, mas cai na sua prova, então a gente não tem que gostar. A gente tem que matar no peito, já diria o ministro Luiz Fux. O que acontece aqui? Não é muito problemático, não. Lavagem em cadeia ou lavagem da lavagem, basicamente tem ou traz a ideia da possibilidade ou não de praticar o crime de lavagem de capitais, ocultar ou dissimular aqueles ativos financeiros de um crime antecedente, ou seja, de um crime anterior, de lavagem de capitais. Então, vamos imaginar aqui, o que é que eu faço? Eu pego riquezas do tráfico de drogas e faço o quê? Faço uma lavagem. Pratico uma lavagem de capitais, mando uma remessa de dinheiro para fora, operação dólar-cabo, consigo trazer essa remessa interna para cá, só que ainda assim eu não estou satisfeito. Eu tenho o ativo proveniente agora o quê? De uma lavagem de capitais, já que eu internalizei o dinheiro. Só que eu quero dificultar e apagar os rastros de maneira ainda mais efetiva. O que é que eu faço? Eu faço uma outra lavagem e coloco para fora e aí reintroduzo esse dinheiro. O que é que está acontecendo? Essa segunda conduta tem como um crime antecedente uma lavagem de capitais. Essa primeira lavagem de capitais, ela tem idoneidade para ser antecedente da segunda lavagem de capitais e na redação inicial da Lei 9.613/98, isso não era possível, porque a lavagem de capitais não estava no rol de antecedentes
da lei de lavagem de capitais. Só que agora, com a alteração em 2012, o que é que a gente tem? A gente tem qualquer infração penal produtora de riquezas ilícitas, elas são passíveis de figurar como antecedente da lavagem. E perceba, não há uma reserva legal, um impedimento para que esse crime antecedente seja de lavagem de capitais. Assim, ao menos em tese, hoje, o ordenamento jurídico pátrio é compatível com a ideia da lavagem em cadeia, já que a lavagem pode ser um crime antecedente de uma outra lavagem de capitais. Beleza? Tranquilo? Lavagem em cadeia ou lavagem da lavagem. Isso cai em prova e você não vai errar. Beleza? Pessoas físicas e jurídicas responsáveis por comunicar operações suspeitas. O que é isso? A ideia do gatekeepers, justamente torres de vigia, naquela lógica já explicada por mim do Know Your Custom. Está lá esse rol de pessoas físicas e jurídicas que participam dessa política de cooperação fiscalizatória, que também são corresponsáveis pela rigidez do sistema financeiro nacional e, como tal, devem ter alguns comportamentos impostos pelo legislador. A ideia toda aqui, pessoal, embrionária, pode ser mencionada ali em 2003, na Convenção de Mérida, que aconteceu no México e 3 anos depois foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio através do Decreto 5687. É conhecido como um marco declaratório da corrupção como um fenômeno transnacional. Se a Convenção de Viena, lá em 88, tinha como pano de fundo a preocupação em relação ao tráfico de drogas, a Convenção de Mérida, na verdade, tinha como pano de fundo a preocupação da corrupção como um grande problema em todas as esferas de países internacionais, de países do globo terrestre. E uma corrupção que passava a contaminar não apenas o plano interno, mas, sem dúvida, trazer reflexos para a comunidade internacional e, por isso, precisavam ser enfrentadas de maneira efetiva. E ficou muito claro que esses ativos da corrupção, eles eram e serviam como oxigênio para outras atividades ilícitas e exatamente através da lavagem de capitais. Então, esses crimes contra a administração, esses crimes de corrupção aparentemente só do interesse do plano interno respectivo do país, não era limitado a esse plano interno, porque esses valores estavam intimamente ligados com o delito de lavagem de capitais e esse dinheiro circulava mundo afora nessa prática de lavagem, inclusive servindo para oxigenar outras operações ou outras atividades criminosas. E daí isso se tornou uma preocupação que demonstrou a necessidade, a imprescindibilidade de atuar preventivamente. E a forma de atuar preventivamente era, de mais destaque, era a detectação de movimentações suspeitas. E aqui trazendo para o Brasil é que nós temos, ou passamos a ter e a estruturar de maneira mais concreta algumas instituições pensando nisso, destacando-se o COAF, por mim já citado, para controlar as atividades, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, atuando em parceria com o Bacen, o Banco Central, e também com a Polícia Federal. A partir dessa centralização desse controle, ou desse Conselho de Controle das Atividades Financeiras, algumas pessoas jurídicas e pessoas físicas, mencionadas lá a partir do artigo 9º da Lei 9.613, têm ou passaram a ter a responsabilidade de ter ou de ostentar a política do Know Your Customer, ou seja, eu conheço o meu cliente. Em regra, esse cliente, ele não banaliza, ele não compra uma joia, ele não compra um carro de luxo, ele não compra um relógio de luxo, como quem compra banana na esquina.
Então, a depender do patamar financeiro desse investimento, todo esse investimento, toda essa aquisição, todo esse gasto, ele precisa não apenas ser movimentado na estrutura do faturamento da empresa, como comunicado ao COAF. Se você tiver, e não precisa ser quantias extraordinárias, se você for comprar um carro, eventualmente, tenha certeza, até um carro popular, a depender do preço, tenha certeza que a concessionária ela vai comunicar ao COAF. Pedro, mas comunicar ao COAF, calma, não está comunicando apenas que fulano de tal adquiriu um bem do seguinte valor e fica lá registrado. Isso não quer dizer nada. Mas vamos imaginar que toda semana você compra um carro em um lugar diferente. No mínimo o COAF vai olhar aqui tem algo estranho. Pedro ou José está comprando um carro por semana há 3 meses, aqui tem coisa, será que? E aí passa a investigar. Essa é uma atuação preventiva. Já houve operação da Polícia Federal em uma joalheria, que eu não vou citar o nome, mas muito interessante esse caso justamente porque estavam vendendo joias caras, sem faturar, sem registrar em nota fiscal, que por si só já é um crime, a gente já viu lá, crime contra a ordem tributária, mas sem, claro, comunicar também o COAF, infringindo também essa norma e sujeitando-se à sanção penal e, quiçá, à investigação, na época, não sei em que deu o processo, de crime de lavagem de capitais. Perceba, então, esse cuidado. A ideia, repito eu, é num sistema de cooperação fiscalizatória, em que essas instituições, pessoas físicas, jurídicas, elas são também responsáveis pela rigidez do sistema financeiro. E se não atuam conforme a lei determina, fazendo essas comunicações, essas informações, essas notificações, elas estarão infringindo um dever legal. É a política, repito, do Know Your Customer, conheça o cliente, eu conheço e passo as informações para as instituições de controle preventivo, mas também na ideia, presta atenção que nomenclatura em prova de concurso é questão de sobrevivência, da ideia do gatekeepers ou torres de vigia. Torres de vigia fazendo uma alusão à época medieval daqueles castelos, não sei se vocês já viram, obviamente já devem ter visto filme ou livro, em que há aquela narrativa de que algumas pessoas ficavam olhando diuturnamente para ver se chegava à proximidade de algum movimento estranho. E aí, quando eles avistavam e aí comunicavam internamente, pessoal, tem algumas pessoas chegando aí, tem umas cavalarias, tem um agrupamento de pessoas que está se aproximando do castelo. Eles alertavam. Necessariamente essas pessoas iam atacar o castelo? Não, mas era uma movimentação estranha, um alerta, vamos ficar de olho. A ideia é justamente essa. De novo, quando você compra algo, você pode ter dinheiro, você pode juntar. Eu, por exemplo, juntei, trabalhei o ano todo, tal, não sei o quê, quero fazer um agrado à minha mãe, eu quero comprar um carro, enfim, quero fazer alguma coisa, eu tenho essa condição, eu vou fazer isso. Vão comunicar ao COAF? Provavelmente vão comunicar ao COAF, mas não tem problema, o COAF vai olhar aqui, não, beleza, o rendimento dele é tanto, tal, e aí assim segue o baile. Mas é uma atuação preventiva, por isso essa associação com os gatekeepers ou torres de vigia. E, repito, sistema de cooperação fiscalizatória, isso é muito importante. Essas torres de vigia são corresponsáveis pela rigidez do sistema financeiro nacional. Pedro, o advogado possui o dever de comunicar essas operações suspeitas? Pessoal, esse tema é delicioso para ser abordado em prova. Por quê? Porque ele é extremamente polêmico. Se você olhar lá a partir do artigo 9º da Lei 9.613, seria possível, eventualmente, arrolar o advogado como uma pessoa responsável por fazer essas comunicações. Agora imagine você é um mega empresário e aí contrata um advogado e diz, cara, na boa, eu fiz umas merda aí, eu tenho dinheiro de proveniência ilícita e eu estou precisando mandar esse dinheiro para fora porque eu preciso utilizá-lo.
Perceba que essa conversa, ela se dá à luz de uma atuação de cliente e advogado. Aí, algumas bandeiras, alguma parcela da doutrina passou a dizer, bem radical, passou a dizer, olha, aqui ele é obrigado, de acordo com a Lei 9.613, a comunicar ao COAF e às instituições responsáveis essa movimentação, essas operações suspeitas aqui. Pessoal, com a devida vênia não faz muito sentido. Por quê? Porque essa relação ela está protegida pelo sigilo profissional de caráter constitucional, assim como defende a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o posicionamento majoritário. Mas toma cuidado, por quê? Porque se você for fazer uma prova, por exemplo, do Ministério Público, em especial do Ministério Público Federal, vale aqui citar a obra do professor, que é procurador da República, Rodrigo de Grandes. Um procurador da República excepcional, muito inteligente, que já teve aí seus anos de destaque midiático, mas também rodou, e isso aí é fofoca, não vou ficar contando. Mas o que é que acontece? Porque o professor Rodrigo de Grandes, o doutor Rodrigo de Grandes, ele faz uma diferenciação aqui para dizer quando o advogado é ou não obrigado. Ele classifica a atuação do advogado em advogado de representação contenciosa ou advogado de consultoria jurídica não processual. O advogado de representação contenciosa, ele atuaria, de fato, enfrentando casos concretos, na lide processual, e, naturalmente, ele teria acesso a esses conteúdos para fazer a defesa e exigir desse advogado a comunicação, e aí sim incorreria na violação da proteção ao sigilo profissional. Mas o advogado de consultoria jurídica não processual, esse não estaria na lide defendendo os interesses processuais do cliente. E por isso, de acordo com Rodrigo de Grandes, ele seria sim obrigado, na forma do artigo 9º e seguintes da Lei 9.613, a comunicar ao COAF, eventualmente, para operações de caráter suspeito, operações econômicas financeiras de caráter suspeito. Isso é muito importante, especialmente, conforme eu disse, com a prova do Ministério Público Federal, mas numa prova dissertativa, porque mostra conhecimento, mostra aprofundamento teórico. Só que toma cuidado, porque esse posicionamento longe está de ser majoritário, ele é minoritário. A orientação majoritária, inclusive dentro do COAF, é no sentido que essas obrigações, claro, não repercutem em desfavor do advogado. Se você quiser anotar um documento muito interessante, a resolução número 24 do COAF, editada, salvo o melhor juízo, no ano de 2013. Você pegar essa resolução aí do COAF, vale anotar e vale dar uma lida, se você tiver aí digitando, né, no seu material, vale anotar em letras garrafais, porque é chique e é interessante nessas provas, em especial no âmbito federal, isso aí é bem interessante ser citado. Vai ficar muito claro que essas obrigações não repercutem para o advogado. Ou seja, cuidado aqui, advogado não está vinculado à obrigação das torres de vigia. Observação número 2, só para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje: acesso pelo Ministério Público a relatórios de informação do COAF. A violação ao sigilo bancário, pessoal, presta muita atenção. O que é relatório de informação do COAF? Relatório de informação financeira, ou as chamadas RIFs, do Conselho de Controle das Atividades Financeiras, é basicamente aquilo que a gente mencionou. Se eu, no meu CPF, começo a fazer ou receber depósitos de quantias, além dos vencimentos como professor, além dos vencimentos como defensor público, começa a cair na minha conta valores que ninguém sabe muito bem de onde está vindo. Se eu começo a comprar itens de luxo, todas essas informações, todas essas comunicações, o meu banco vai informar essas movimentações atípicas, suspeitas, diferentes,
para o COAF, e essas informações elas vão ficar registradas onde? Num relatório de informações financeiras, nessas RIFs. Perceba que as RIFs elas são automáticas, toda a comunicação ela vai ficando registrada lá. Isso não viola isso não se trata de uma investigação, isso só se trata de um documento de controle preventivo estabelecido em lei. Bacana. Só que qual é o grande problema? A dúvida se põe o Ministério Público, ele tem direito a livre acesso ao teor desses relatórios de informação financeira do COAF? Porque perceba, há uma discussão acerca do livre acesso do Ministério Público ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal dos agentes. Perceba aqui que a Receita Federal, ela tem livre acesso a esse sigilo fiscal e bancário. Isso foi deliberado em data relativamente recente, nem tão recente assim, pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Está aí no recurso extraordinário 601-314. Disse o STF que quando a Receita vai e solicita diretamente às instituições bancárias, instituições financeiras, os dados bancários de um determinado cidadão, preenchendo alguns requisitos específicos, não está havendo ali violação ao sigilo, mas sim mera transferência de sigilo. O sigilo, em tese, está protegido, há o dever de manutenção do sigilo, mas há sim o livre acesso nessas condicionantes por parte da Receita. Nesse julgamento em repercussão geral, o STF, não obstante ter sinalizado, nada falou de maneira a concluir a possibilidade ou não de livre acesso ao Ministério Público para fins criminais de livre acesso aos dados bancários. É bem verdade que esse tema está suscitado em repercussão geral, mas pendente no RE 1.055.941, conforme eu deixei aí no material de vocês. Há uma tendência muito clara, tanto do teor dos julgados no RE 601.314, já definido em repercussão geral, como em outras manifestações, tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ, vale aí anotar o RE 1.041.285 lá no STF, o agravo regimental no recurso especial 1.601.127 de São Paulo no STJ, que há uma tendência de liberação dessa transferência de sigilo das instituições bancárias para o Ministério Público. Mas hoje o assunto ainda não está definido porque a repercussão geral está pendente de conclusão. Só que aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Toma muito cuidado porque tem muita gente escrevendo besteira sobre isso. Tem muita gente dizendo que o livre acesso, o direto acesso do Ministério Público aos relatórios de informação financeira, os RIFs do COAF, encartaria uma violação ao sigilo bancário do agente, do cidadão. E isso não é verdade. Já disse, em relação ao sigilo bancário, há uma tendência do STF e do STJ de liberar essa transferência direta, mas o assunto ainda não foi julgado. Hoje não foi julgado. Há uma tendência, mas o que foi julgado de maneira definitiva foi em relação ao acesso da Receita Federal. Beleza? Beleza. Mas e em relação às RIFs? Não necessariamente, pessoal, esses relatórios de informação financeira do COAF possuem informações sigilosas. Eles podem possuir e, nesse caso, sim, exigiria-se o quê? Autorização judicial. Mas, como regra, o relatório ele não possui, ele não detalha nenhuma informação sigilosa. Por isso, é plenamente possível, de regra, o MP ter livre acesso a esses RIFs sem que isso materialize transferência ou violação de sigilo dado bancário. Beleza? Tanto isso é verdade que o STJ tem posição tranquila no seguinte sentido: a indicação de movimentações suspeitas extraídas dos relatórios de informação financeira do COAF apresentado pelo Ministério Público é
elemento indiciário suficiente a justificar a autorização da quebra de sigilo bancário, traduzindo aqui o que o STJ deliberou, por exemplo, no HC 349945 de Pernambuco, meu estado. Disse o seguinte, olha, o MP, nesse caso, o que é que ele fez? Ele me apresentou os RIFs, indicando movimentações suspeitas e pedindo, com base nisso, autorização judicial para quebra de sigilo bancário. Mais uma prova de que as RIFs não possuem, como regra, informação sigilosa. Os dados bancários não ficam na RIF. E aí o MP tem livre acesso à RIF do COAF e com ele pode legitimamente pedir a quebra do sigilo bancário de algum cidadão para ter acesso de fato aos dados protegidos pelo sigilo, os dados bancários. Beleza, pessoal? Então vamos recapitular aqui. Dado bancário, sigilo bancário, receita, pode ir direto, pode, transferência de sigilo, repercussão geral. Bacana. O MP, para fins criminais, ele pode ter acesso a essas informações sigilosas. Há uma tendência, tanto no Supremo como no STJ, mas o assunto precisa ser deliberado de uma vez por todas e está pendente de repercussão geral no RE 1.055.941. Por hora, a gente vê uma tendência, mas não pode afirmar peremptoriamente. Só que o livre acesso às RIFs é plenamente possível de regra, porque as RIFs não ostentam o caráter de ter informações protegidas pelo sigilo bancário ou fiscal. Tranquilo, bacana. E essas RIFs podem, inclusive, de acordo com o STJ, fundamentar o pedido de quebra de sigilo bancário, justamente servindo de instrumento idôneo para o interesse legítimo do Ministério Público. Beleza, tranquilo. Acho que agora a coisa ficou pacificada e explicada. Qualquer dúvida, me procura lá no Instagram que estou à disposição. Concluo essa primeira aula. Eu sei que é um tema muito pesado, é muita informação, mas isso cai em prova. Vou tomar um café, uma água e a gente volta aqui a gravar o nosso segundo encontro. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu, juízo e até a próxima aula. Valeu!